Fala rapaziada, eu sou o JP Quintela e estarei por aqui alguns dias com vocês batendo um papo sobre futebol e eu gostaria desde já, agradecer a oportunidade aqui na sala do projeto Ceará 2000 e você, amigo torcedor, queria convocá-lo a ficar sempre ligado com a gente, se inscreve no nosso canal, estaremos trazendo aqui muitas informações e iremos fazer uma série de programas, já que nesse período o Ceará Sporting Clube está de folga, folga pelo menos dos jogos oficiais e nesse período a Série B está dando uma pausa, uma paradinha por conta dos Jogos Olímpicos, mas claro, o torcedor alvinegro jamais ficará órfão. E é por isso que nós estamos aqui para trazer uma série de programas onde estaremos aqui debatendo, conversando sobre esse momento, a situação atual do Ceará Sporting Clube na Série B e também vamos abordar muitas coisas que você só encontra aqui. Para contribuir conosco, nós convidamos hoje o ilustre torcedor Hugo do Vale. Olá Hugo, tudo bem? Tudo bem, JP, obrigado aí pelo convite. A gente fica lisonjeado aí por estar participando de um projeto tão interessante como esse que você está lançando aí e a gente torce para que dê certo e o que for de possível para a gente contribuir, a gente vai estar contribuindo aí. Valeu, amigo. Vamos então começar com esse bate-papo, Hoje nós estaremos iniciando essa série de programas com os 3 jogos mais importantes ou fundamentais para o Ceará. Nós ouvimos alguns torcedores e muitos deram a sua opinião, E hoje nós convidamos o Hugo do Vale para conversar conosco em relação a esses 3 jogos, na opinião dele, que foram fundamentais para que o Ceará Sporting Clube chegasse onde ele chegou hoje, ocupando a vice-liderança da Série B. Pois bem, Hugo, o que você tem para falar? Aliás, quais são os jogos que você escolheu? Cita aí os 3 jogos que você escolheu e aí a gente vai conversar um pouco. Primeiro cita os 3, depois a gente vai esmiuçando jogo a jogo. JP, assim, a gente deu uma analisada nos jogos, E aí a gente viu que de interessante nos jogos que o Ceará fez, A gente escolheu aí o do Sampaio Corrêa, O do Paraná e também o jogo do Ceará contra o Criciúma. Ok, começando então pelo jogo do Sampaio Corrêa e Ceará, que foi no Maranhão, no Castelão lá do Maranhão, e o Ceará entrou com a seguinte formação: Everson, Eduardo, Sandro, Antônio Carlos e Thalisson, Richardson, Baraca, Felipe e Zé Mário. Na frente, Rafael Costa e Bill. O placar foi 3-2 para o Ceará, a partida ocorrida em 4 de junho de 2016, pela 6ª rodada. Por que você elencou esse jogo, Hugo, como um dos fundamentais para o Ceará nesta campanha? JP, eu escolhi o do Sampaio porque assim, foi o jogo do Ceará fora de casa e aí com o Sérgio escolhendo uma formação de 2 volantes com 2 meias, E também optando pelo Bill e o Rafael na frente, o Ceará se tornou mais forte, bem mais agressivo, Com os 2 meias, o Zé Mário jogando como meia esquerda e o Felipe na meia direita, Ficaram com mais opções para poder estar servindo ao ataque. Nesse jogo aí, a gente teve o Baraca, como volante mais de contenção, E aí liberando mais esses 2 meias para poder estar servindo os 2. Foi uma vitória importante. E eu acho que foi uma vitória que solidificou, o time do Ceará para poder mostrar que estava forte, não só dentro de casa, mas fora de casa também. Beleza, só para a gente relembrar, o Ceará tomou um gol aos 12 minutos, Sampaio Corrêa abriu o marcador e ao final do primeiro tempo o Ceará já havia virado a partida, já estava 2-1 para o Ceará. No segundo tempo, o jogo continuou brigado, continuou muito bem jogado e o Ceará com essa nova formação, Ele utilizando aí o Rafael Costa e o Bill, acho que pela primeira vez ele entrando com essa formação e deu certo. Então concordo com o Hugo que foi um dos jogos fundamentais. Fora isso, Hugo, o que é que você consegue destacar, por exemplo, em relação a algumas novidades do Ceará, como o Eduardo que jogou, o Eduardo que estreou bem e nesse jogo já vinha numa sequência. Por exemplo, o Eduardo, o próprio Thalisson pela lateral esquerda, o que é que você consegue destacar desses 2 atletas, por exemplo? No caso aí do sistema defensivo do Ceará foi quando o Eduardo, que vinha sendo utilizado na lateral esquerda, foi utilizado na lateral direita e abrindo espaço para o Thalisson, que é o lateral esquerdo da posição.
E nesse jogo, apesar da falha, né, porque o gol do Sampaio Corrêa foi mediante a uma falha, inclusive o gol do Sampaio aconteceu nas costas do Thalisson, mas foi a melhor opção que teve ao Ceará, né, ter colocado o Eduardo na lateral direita, onde a gente estava com um probleminha, e o Thalisson, né, que mesmo com a falha no gol tomado, ele se ouve muito bem na lateral, dando um apoio ao ataque. Beleza, então, essa foi a primeira partida escolhida pelo nosso torcedor, nosso amigo torcedor Hugo do Vale. Agora vamos aí para a segunda partida escolhida pelo Hugo do Vale, que foi Ceará e Criciúma no dia 16 de julho, pela 16ª rodada. O Ceará venceu por 1-0 e a formação do Ceará era Everson, Eduardo, Antônio Carlos, Charles e Thalisson, João Marcos, Richardson, Felipe e Wesley. Na frente, mais uma vez, Rafael Costa e Bill. O que destacar dessa partida e por que é uma das mais importantes e fundamentais dessa primeira fase, Hugo? JP, nessa partida aí, para mim, eu coloquei como importante, pois o Ceará vinha de 2 jogos fora de casa, né? E aí foi contra o Tupi, né, o lanterna da competição, e também o jogo de ida contra o Botafogo. Então foram 2 resultados muito ruins para o Ceará, né, que vinha numa crescente na Série B. E contra o Tupi até saiu ganhando e jogando bem no primeiro tempo, né? Só que aí sofreu o revés, né? O time deu aquele famoso apagão, né, que todo mundo tem costume de dizer, e aí acabou trazendo a derrota, né? Já no jogo contra o Botafogo, né, por uma opção do Sérgio, né, optou por uma formação totalmente diferente e teve também um resultado péssimo, né, que inclusive na minha opinião foi o fundamental para a desclassificação na Copa do Brasil. E aí o jogo contra o Criciúma, um time, né, um time conhecido, um time, né, que dá trabalho, né, um time que está sempre brigando para poder subir. Mesmo dentro de casa a gente sabia que ia ser muito difícil, como foi. E o Ceará ganhando de 1-0, né, na minha opinião, né, deu uma moral maior para o grupo, né, que vinha de 2 derrotas. A torcida também já estava meio que na suspeita com o time, né, mas a vitória eu acredito que ela trouxe um alívio, né, para o torcedor, viu que realmente tinha sido 2 tropeços, né, tinha sido 2 jogos assim atípicos, né, que não tem costume de acontecer. E aí eu acredito que por isso a gente escolheu aí o jogo do Criciúma como um dos fundamentais. É isso daí, Hugo. E a gente percebe também a importância desse jogo para o técnico Sérgio Soares, porque após o gol do Ceará, o gol do Bill, 1-0 do Ceará, ele, 10 minutos depois, ele saca o Wesley, que estava jogando de meia, e põe o Diego Felipe, que tem também uma boa saída de bola, mas claro, é totalmente diferente das características ofensivas e de velocidade do Wesley. E 10 minutos depois, ou seja, 20 minutos após o gol, ele entra com Baraca e tira o Felipe, ou seja, os 2 homens de criação, ele saca Felipe e Wesley e entra com Diego Felipe e Baraca. Daí a gente percebe a importância que o Sérgio dava também a esse resultado, extremamente importante e, claro, muito bem observado pelo Hugo, vindo de 2 reveses, Tupi e também pela Copa do Brasil, o Botafogo da Paraíba. Jogos difíceis, mas que o torcedor já estava chateado com os resultados adversos. Por isso é extremamente importante valorizar esse ponto, aliás, esses 3 pontos e esse resultado de Ceará e Criciúma, 1-0 para o Ceará. Esse foi o segundo jogo, a segunda partida escolhida pelo Hugo do Vale como fundamentais. Vamos agora para a terceira partida que ele escolheu, foi Paraná e Ceará, lá na Vila Capanema, em Paraná, onde houve um empate de 1-1 pela 18ª rodada no dia 30 de julho. E o Ceará entrou com Everson, Thiago Cametá, Everton, Páscoa e Valdo. E Thalisson na lateral esquerda. Richardson, Diego Felipe, Wesley, William Henrique e Rafael Costa. Essa era a escalação do Ceará para iniciar essa partida diante do Paraná. Hugo, por que você destaca, por que você entende que essa também foi uma partida fundamental para o Ceará? Em primeiro lugar, JP, falar do Paraná, né? O Paraná sempre foi aquela pedra do sapato do Ceará, né? A gente, um passado recente aí, você vai lembrar de algumas coisas fora e dentro de casa.
Mas fora de casa para o Ceará sempre foi complicado, né? Jogar contra o Paraná naquele frio lá do sul, né? E o Paraná é aquele time que a gente não sabe o que é que ele faz na competição, né? Falo isso por conta que o Paraná é aquele time chato, né, da Série B, aquele time que não almeja subir para a Série A, mas também não quer cair para a Série C, né? E aí fica naquela de atrapalhar quem realmente quer almejar um acesso, né? E contra o Ceará ele sempre apronta, né? Quem não lembra daquela desclassificação da Copa do Brasil, que foi justamente contra o Paraná. E aí o Ceará começa a partida muito bem, né? Faz até 1-0. Mas aí, infelizmente, cai naquela de se lembrar, né, que é o Paraná, Vila Capanema, frio, e aí começa a tomar sufoco, né? E saiu com um empate, que o empate para mim foi muito importante, porque não deixou o torcedor totalmente desmotivado para o jogo contra o Vasco, né? Para lembrar também, esse jogo contra o Paraná, se o Ceará tivesse ganho, né, a gente brigaria até por uma liderança aqui dentro do Castelão. Mas melhor do que a derrota, né, foi um empate que ainda deu um ânimo para o torcedor, que acabou comparecendo em massa no estádio. Show de bola, tá aí o Hugo do Vale trazendo os 3 jogos fundamentais para o Ceará nessa primeira fase esta que o Ceará ocupa a vice-colocação, vice-liderança, né? E também fazendo boas partidas, bons jogos, tendo um grupo coeso, um grupo organizado. Claro, falta ainda algumas peças, falta ainda aquela reposição. Isso será assunto dos próximos programas, né? Então fica ligado com a gente aí. Se gostou, dá um like aí, se inscreve nesse canal, tá? E eu já deixo aqui a pergunta para você que está nos assistindo agora. Quais foram os 3 jogos fundamentais para o Ceará chegar onde chegou nessa primeira fase? Na tua opinião, concorda com o Hugo do Vale? Tem outras opções ou algum outro jogo que realmente você entende que foram primordiais para o Ceará alcançar essa vice-liderança? Fica a pergunta, tá? Deixa aí nos comentários. Inclusive, aqui vai estar também o link do nosso Facebook, o link do Twitter. Então se inscreve no nosso canal, conhece o nosso trabalho, nossa fanpage, o nosso Twitter, vai divulgando, vai propagando. Só fazendo uma lembrança que quando chegarmos aos 12 mil inscritos, vamos sortear aqui a camisa oficial do seu time do coração. Hugo do Vale, muito obrigado, meu amigo, pela sua participação. Nos veremos em breve em outros programas. Muito obrigado. Bem, JP, eu que agradeço, né? Sempre uma honra estar participando assim de qualquer projeto que você esteja envolvido. Agradecer ao Garibaldi também, que é o nosso companheiro aqui que está nos ajudando nesse projeto que você está iniciando. E sempre que precisar, a gente vai estar sempre à disposição. Pode contar com a gente. E parabéns aí pela iniciativa. Lembrando aqui do apoio que nós recebemos da rapaziada do Projeto Ceará 2000, muito obrigado. Você que ainda não conhece, corra para conhecer. Inclusive, iremos fazer matérias aqui do Projeto Ceará 2000, que é um projeto sensacional, sempre apoiando o alvinegro mais querido do Brasil. Então, conheça aí também. Um abraço forte para essa rapaziada que nos acolheu muito bem e nos abriu as portas do seu projeto para fazermos esses vídeos, essas gravações, tá? De antemão, eu agradeço a todos vocês. Espero você, né, no próximo programa. Fica ligado com a gente aí, se inscreve no nosso canal. Mais uma vez eu reforço esse convite. Muito obrigado pela sua participação. Ao Garibaldi Soares, que é o idealizador desse canal, desse projeto. Um abraço apertado também. E agora eu me despeço. JP Quintelo, camisa 10 da galera. Fiquem todos vocês na paz de Cristo. Tchau. Fora tu ganhas, com teus caquinhos em campo a brilhar.